Muito bem, ouvintes da Rádio Alternativa FM, está começando aqui o Sertão Ambiental. Que satisfação imensa estarmos aqui conversando um pouco sobre meio ambiente, sobre o bioma Caatinga e trazendo um pouquinho mais essa informação e comunicação para vocês. E hoje estou aqui sozinho nos estúdios da Rádio Alternativa. O Sertão Ambiental só vai estar com minha pessoa, mas vamos falar um pouquinho sobre a outorga, de uso da água do Canal do Sertão. Vamos falar sobre um evento internacional que vai ter lá na Escócia, a COP26. É um evento falando sobre o clima e também uma notícia que saiu onde coloca o Brasil como um dos maiores poluidores per capita do mundo. É uma informação um pouco assustadora, mas a gente tem que conversar isso aqui. E hoje, sábado, dia 30 de outubro, está às 8 horas e 12 minutos. Estamos aqui também pelo YouTube, pelo Facebook e vamos começar aí o Sertão Ambiental. Vamos aproveitar aqui e fazer o alerta a todo mundo que capta a água do Canal do Sertão, todo mundo que está aí às margens do Canal do Sertão e faz a sua captação. Então você está no momento, para fazer o seu cadastramento, para ter o seu direito de uso. Quais são os documentos necessários? Documentos necessários: CPF, RG, documento de titularidade da terra, que pode ser um recibo de compra e venda, um contrato de comodato, escritura, comprovante de residência, e também você saber o local onde você está captando a água do canal e umas informações do tamanho do seu terreno, a área que está irrigada, como também os tipos de cultura que é plantada, se é plantado, E com isso aí a gente saber um pouquinho a vazão. Maiores informações, você pode entrar em contato pelo WhatsApp 981434465. Se você capta a água do Canal do Sertão, se você sabe alguém que capta a água do Canal do Sertão e essa pessoa não tem a outorga, não tem autorização para tirar, é o momento. E por que tirar essa autorização? Por que fazer isso? Quais serão os benefícios que a pessoa terá? Então isso é importante a gente também falar, falar um pouquinho disso. Primeiramente, a pessoa que tira a autorização da água do Canal do Sertão, você vai estar autorizado, você vai estar regularizado, você vai ter vai ter garantido o seu direito de captar água, E também você vai ter uma possibilidade de acesso ao crédito. Então isso aí é uma das questões também que os bancos, que eles pedem também que todo agricultor que faça a captação da água do Canal do Sertão, ele esteja regularizado. E um dos documentos que é exigido é a outorga da água do Canal do Sertão. Outra questão, a pessoa que está regularizado pode até exigir um pouco mais de qualidade na água do Canal do Sertão, no seu fornecimento de água. Então isso aí já dá uma garantia. Outra coisa também é a segurança que você vai ter o seu fornecimento de água do canal garantido, Então assim, porque quem não estiver com a outorga de uso de água do Canal do Sertão emitida, a pessoa pode ter o seu fornecimento de água cortado ou suspenso. Então essa é uma das questões que a gente está querendo também colocar. E outra questão, que nesse momento ela é 100% gratuita, e menos burocrática. A outorga está bem mais fácil de tirar nesse momento. Eu queria até fazer uma fala aqui que o presidente da AGEXA, que é a Associação Gestora do Canal do Sertão, o senhor Mário César, e até em suas falas ele até coloca, há 2 anos atrás ele diz que foi tirar a outorga de uso de água do Canal do Sertão. Ele foi várias vezes em Maceió e gastou cerca de R$ 1.500 com taxa, com ART, com um técnico para fazer todo esse processo e demorou ainda um bocado. Então, assim, olhando direitinho, ele gastou quase R$2.000 para obter a outorga, E agora, ele até fala, que agora os ribeirinhos podem tirar gratuitamente. Então, agora é o momento para os ribeirinhos aproveitar esses benefícios. Então, pessoal, você que
capta a água do Canal do Sertão, está no momento para fazer, né, esse documento, que ele está mais fácil de tirar, está gratuito, então esse é um momento importante. Então, assim, é importante a gente frisar que essa ação está sendo executada aqui pela empresa Água e Solo, que é a empresa que foi contratada pela Agência Peixe Vivo, que a Agência Peixe Vivo é a executora, né, do que o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco determina. Junto com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e a Associação Gestora do Canal do Sertão, foi elaborado esse projeto. Então, assim, é gratuito. Se alguém chegar em sua propriedade oferecendo para fazer o cadastro para obtenção da outorga, receba essa pessoa. Mais um detalhe: é gratuito, certo? Essas pessoas estarão identificadas, né, com uma logomarca da empresa Água e Solo, e eles estarão fazendo todo o processo digital. Então, assim, essa é uma das questões também que é importante. É bem mais fácil de tirar, bem mais rápido, e a gente conta com a compreensão de todos, porque quanto mais pessoas participarem disso, a gente vai ter melhor, até mais políticas públicas voltadas para o benefício aqui dos sertanejos aqui que utilizam o Canal do Sertão. Bem, se as pessoas estiverem regularizadas, com certeza a gente vai ter mais políticas públicas voltadas para o apoio aos ribeirinhos do Canal do Sertão. E assim, durante esses dias, teve até algumas perguntas que foram bem comuns nesse momento da outorga, né, da captação de água do Canal do Sertão. Eu vou até colocar aqui para a gente ir explicando, né, às pessoas como é que o que é que se deve fazer, né, para obter a outorga de água do Canal do Sertão. Aí tá aqui. Teve uma das perguntas bem interessantes, foi por que a gente deve ter a outorga de uso da água do Canal do Sertão. Primeiramente, eu já até mencionei, né, você está regularizado, você ter garantido o seu fornecimento de água, não correr risco de ter o fornecimento de água suspenso ou cortado, ter uma maior possibilidade de obtenção do crédito pelos bancos ou agências, também poder exigir mais qualidade no canal, né, no fornecimento de água do canal, e também entender que esse momento é gratuito, certo? Outra pergunta: quem pode fazer, né, todo esse cadastramento de outorga? Bem, quem pode fazer? Todas as pessoas que captam água no Canal do Sertão, todas as pessoas que estiverem puxando água lá no Canal do Sertão, falar numa linguagem melhor, você deve fazer esse cadastramento de outorga. Então, assim, é importante você ser maior de idade, né, e ter todos os seus documentos comprobatórios, que eu vou falar daqui a pouco. Então, assim, se você está fazendo captação de água do Canal do Sertão, você tem sim que buscar a sua regularização. Outra pergunta: quais são os documentos? Eu já falei aqui quais são os documentos, mas é sempre importante a gente frisar. A documentação, ela é mais simples. Primeiramente, você tem que ter CPF, RG, algum documento de titularidade da terra, ou estar com pelo menos um contrato de comodato, ou estar em processo de regularização, ou ter um cadastro ambiental rural, um ADAP, algum documento que comprove a sua titularidade da terra. Outra questão é um comprovante de residência, mas isso aí é mais para a pessoa mesmo, para ter como receber até uma carta, né, em casa, que possivelmente tem a possibilidade de receber até a outorga via correio. Também tem que ter, a pessoa tem que saber o local onde está tirando a água do canal, porque aí você já vai poder explicar para os técnicos onde é que você está captando a água, e saber também
o tamanho do seu terreno, a área que está irrigada, quantas tarefas tem irrigada e o tipo de cultura plantada, finalizando, e a vazão. A vazão, isso aí, se você não souber a vazão, os técnicos que estão desenvolvendo esse processo de outorga, eles vão compreender bem, certo? Teve uma pergunta aqui que é bem comum. Tem pessoas que falam, eu já tenho outorga, mas aí eu criei um outro ponto, eu preciso fazer outra outorga? Bem, vou deixar bem claro, todos os pontos que você capta água do canal, se tem uma pessoa que eu tenho 3 pontos de água, estou puxando água em 3 pontos aqui no canal, então esses 3 pontos eles têm que estar outorgados, têm que estar regularizados. Então, se você já tem a outorga, mas você tem um outro ponto, pode e deve fazer essa outorga desse ponto aí que está a mais, tá ok? Outra questão, todo mundo fala, que ele diz que tem pessoas que falam, eu só pego um pouco de água lá para casa, mas é bom frisar aqui, se for um ponto de captação e coleta de água do canal, esse ponto deve sim estar regularizado, certo? Tem outra pergunta que é bem comum, tem pessoas que falam que tem uma rede, o vizinho dele tem uma rede, aí ele pega a água desse vizinho, então assim, aí a pessoa diz, não, mas o meu vizinho já tem outorga, aí eu pego a água dele, então assim, eu não preciso ter. Não, na verdade precisa sim, deve sim também fazer a outorga, certo? Então assim, se você tem o seu vizinho que ele está fazendo lá, tem uma rede chamada rede coletiva, é você e mais outra pessoa, então todo mundo que estiver coletando nessa rede tem que estar regularizado, porque isso aí já vai dar uma garantia até para você mesmo, certo? Outra pergunta, né, que as pessoas sempre dizem, mas se eu não estiver com a outorga, qual é o problema que eu vou ter nisso? Tem pessoas que falam, o canal é do povo, eu não preciso fazer isso, eu não preciso, isso aí é uma forma do governo querer tirar nossas terras, isso aí é tudo mito, né? Então é importante colocar isso, que é o seguinte, possivelmente vai haver uma fiscalização no Canal do Sertão, certo? Então assim, as pessoas que não estiverem regularizados, essas pessoas correm o risco de ter o seu abastecimento d'água suspenso. Por quê? Oportunidade para ser regularizado está tendo. Esse momento, Água e Solo, que foi contratado pela Agência Peixe Vivo, em parceria com o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos daqui de Alagoas, junto com a Associação de Gestão do Canal do Sertão, estão envolvidos nesse projeto para dar condições e oportunidades ao ribeirinho do Canal do Sertão para com que ele possa ter esse acesso à regularização. E ressaltando, de forma gratuita. Então assim, hoje só não tem outorga do uso da água do canal quem não quer. Então é importante a gente frisar isso, é importante a gente colocar muito bem isso, que por mais que o canal seja de todos, a gente sabe que a regularização é um direito da pessoa, é um dever, né, também, é um dever de todos, porque assim, tudo tem uma regulamentação, tudo tem uma organização. Então, só vou frisar aqui novamente, se você quer saber onde é que a equipe vai estar, se quer marcar um momento para conversar com a equipe que está fazendo o cadastramento de outorga, anota aí esse WhatsApp, 981434465. Aí você nota esse WhatsApp, faz uma pergunta, certo? Vale ressaltar que está sendo muito demandado esse WhatsApp, então a pessoa é bom ter um pouco de paciência, mas manda aí a sua informação, que será respondido na medida do possível, certo? Então, pessoal, só frisando novamente, estamos
aqui divulgando, intensificando a divulgação do cadastramento para outorga do uso da água do Canal do Sertão. E todos que captam água do Canal do Sertão têm que fazer, certo? Documentos necessários, RG, CPF, algum documento de titularidade da terra, que pode ser recibo de compra e venda, escritura, contrato de comodato, tem que ter um comprovante de residência, mas se tiver faltando algum desses documentos, se tiver alguma dúvida, entre em contato pelo WhatsApp que eu vou mencionar aqui novamente, 981434465. Você entre em contato, que aí a gente vê como melhor resolve a sua situação. Então, pessoal, é um momento ímpar, um momento muito importante para todos os ribeirinhos do Canal do Sertão, para que possam se regularizar sua situação mediante a questão da outorga do uso da água do Canal do Sertão, tá certo? Então, gente, é isso. Quero deixar aqui bem todos cientes desse momento de cadastramento, para com que a gente não perca nenhuma oportunidade, tá ok? E muito bem, hoje não estamos contando com a presença do nosso diretor-geral, que é o Vinícius Nascimento, também o Felipe Ferreira, que também é um dos apresentadores desse programa, também não está aqui. Então, peço até desculpa a vocês, que muita gente gosta tanto do Felipe e do diretor-geral do Vinícius. É muito legal isso. É legal a gente ver que assim, a gente está fazendo um trabalho bom e que as pessoas têm nos ajudado muito, né? Então, pessoal, hoje a gente não contou com a presença deles, mas estamos aqui trazendo muita informação. E a outra informação, o que é a COP26? Eu acho que quem acompanhou aí os jornais tem ouvido muito falar disso, COP26. Aí muita gente pode até perguntar o que danado é isso e o que isso tem a ver com a nossa região, o que isso tem a ver com o nosso sertão. Então, gente, a COP26 é uma conferência sobre mudanças climáticas da ONU. E essa conferência ela acontece em Glasgow, acho que eu falei certo, na Escócia. Ela vai acontecer em novembro deste ano, certo? E o evento foi adiado, né, por conta da pandemia, que era para ter acontecido ano passado, certo? É importante a gente frisar que esse evento ele é de caráter mundial, né? Então, assim, é a 26ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Então, assim, todo ano a ONU ela reúne pessoas do mundo todo para discutir as questões ambientais, principalmente a questão das mudanças climáticas. É a principal cúpula que discute esse tema e vai acontecer entre o dia 1 de novembro até o dia 12 de novembro lá na Escócia. Assim, a realização é conjunto também com o governo britânico e com parceiros da Itália, né? Então deverá ser um dos eventos mais importantes, né, para a gente discutir as mudanças climáticas aqui no mundo. Então, assim, será discutido também a queima de combustíveis fósseis para atividades industriais, o que é isso, principalmente o petróleo, né? Então, e também será discutido ações para ter uma diminuição do impacto que a mudança climática está para acontecer aqui no planeta. Em outro ponto, é importante frisar que o último relatório do IPCC, da ONU, mostrou que o ser humano ele é também um dos responsáveis pelas mudanças climáticas, pelo impacto do aquecimento global, pelo impacto no desequilíbrio ambiental do nosso planeta. Então, assim, cerca de mais de 160 países assinaram, né, esse documento, né? Então, é provado que o ser humano tem sim um impacto nas mudanças climáticas, tem sim um impacto muito
negativo na questão climática mundial. Então, assim, a ideia é que nós humanos a gente se junte e tente conter o aumento, né, no aquecimento global em menos de 1,5% ou 2%. Então, assim, a gente olha é muito pouco, mas quando a gente identificar que um aumento de cerca de 1% já vai inviabilizar muita coisa aqui para o nosso país. Então é importante a gente entender que o ser humano ele tem sim que ter uma consciência, uma conscientização, principalmente os nossos políticos. Eles têm que compreender que a gente tem que trabalhar, né, para com que a gente consiga deixar o mundo melhor, não somente para nós que estamos aqui nesse momento, mas sim para as presentes e as futuras gerações. Porque a gente tem que garantir que o mundo ele também possa ser bom, não somente para a gente, mas também para os nossos filhos e nossos netos. E estamos em um momento que a nossa sociedade ela pode tomar duas decisões. A primeira é continuar essa devastação ambiental que tem acontecido, ou simplesmente a gente evitar um impacto ainda maior. Então, assim, por isso, né, que vai ter essa conferência, a 26ª conferência das partes para discutir o clima. Isso vai acontecer na Escócia do dia 1 até o dia 12 de novembro. Mas aí você pergunta, eu estou aqui no Alto Sertão de Alagoas, o que isso tem a ver comigo? O que é que tem a ver comigo uma discussão sobre meio ambiente lá na Escócia, falando sobre aquecimento global? É importante frisar que nós estamos no bioma Caatinga. Aqui no Alto Sertão de Alagoas, aqui em Delmiro Gouveia, nós estamos na Caatinga. É um dos biomas mais resistentes, sim, mas também, por outro modo, mais sensível. É um bioma que a gente tem maior dificuldade de ter uma regeneração, uma recuperação. E também é um dos biomas que, se o aquecimento global continuar, é um dos biomas que vai ser mais afetado. Então, a nossa região ela já tem uma característica de ser um semiárido. Então, tem características de estar um pouco mais quente. Então, se o aquecimento global continuar, vai deixar na nossa realidade, a nossa região ainda mais quente, com menos chuvas, ou chuvas torrenciais, aquelas chuvas que acontecem em um determinado momento, mas sim de forma temporária e em grande escala, e deixa muito tempo a questão da estiagem. Então, assim, é importante a gente entender que a nossa região, o nosso bioma, a nossa característica aqui local é uma das mais sensíveis se o aquecimento global ele continuar com essa intensidade. Se o ser humano não parar, ou então não se conscientizar, a ideia é que os estudos mostram que o planeta vai aquecer mais do que 4 graus. Então, estamos lutando para que esse aquecimento ele chegue somente a 1,5% ou 2%. E se o ser humano não mudar a sua forma de vida, não ter mais ações sustentáveis, não ter ações de valorização da natureza, do bioma, e não pense muito em sustentabilidade, a gente pode chegar a aquecimentos maiores do que 4 graus. Então isso aí é uma das questões que a gente tem que pensar bem. A gente quer deixar um legado, a gente quer deixar uma história positiva aqui no nosso planeta, ou a gente quer deixar uma história de ser a sociedade que mais devastou, a sociedade que poderia ajudar para conter o aquecimento global, mas não fez nada, ou ser a sociedade que praticamente ajudou a destruir o planeta. Então, é importante a gente frisar isso.
Temos algumas representações da nossa região participando, né, desse momento, desse evento, da COP26. Então, assim, é muito complicado, porque tem até uma fala da Patrícia Espinosa que disse: é uma ameaça mais urgente que a humanidade enfrenta. Então, assim, o aquecimento global é a maior ameaça que a humanidade está enfrentando nesse momento. E ela continua falando: não pode esquecer que a mudança climática é a maior ameaça que a humanidade enfrenta agora e a longo prazo. Então, assim, vale ressaltar que a longo prazo os danos podem ser catastróficos para a nossa realidade, a nossa vivência, a nossa estadia aqui no planeta. Então, é importante isso. É importante que nossos políticos pensem, né, nas ações nos seus locais, como a gente trabalhar ações para evitar as mudanças climáticas ou então minimizar os impactos da mudança climática. Como? Temos muitas alternativas. Eu acho que até cada um de nós, em nossa casa, a gente pode trabalhar para evitar o aquecimento global. Nós, em nossa casa, como é que a gente pode fazer? Evitando o uso de combustíveis fósseis. Um exemplo: se você tem um carro, você pode ir para padaria, um exemplo, a pé. Não vai de carro, não vai de moto. Se você puder ir de bicicleta, vai de bicicleta. Se você for viajar, lógico, a gente tem que viajar, assim, tem pessoas que às vezes viajam o carro sozinho. Então, vai com o carro, chama alguém, dá carona a alguma pessoa, porque aí já vai evitando que essa pessoa já use outro carro. Estou falando isso aí só na questão do automóvel, mas em casa a gente pode desligar as luzes enquanto a gente não estiver no local utilizando. A gente pode fazer uma separação do lixo em nossa casa, colocando o lixo seco e o lixo molhado, e depois deixando o lixo seco, que pode ser reciclável para quem faz a reciclagem. A gente pode também plantar uma árvore, fazer um jardim em nossa casa, que isso vai ajudar também. Então, gente, são pequenas ações que a gente tem que ir desenvolvendo, que a gente vai poder ajudar e também vai melhorar. Tipo, a gente fazer uma caminhada, isso também ajuda, né? A gente andar de bicicleta, a gente compreender que o nosso impacto aqui no planeta tem que ser o menor possível. Então, gente, essa é uma das questões que nós do Sertão Ambiental estamos colocando aqui. Só para frisar que estamos falando da COP26, que é a 26ª Conferência das Partes da ONU para falar sobre o clima, sobre as mudanças climáticas. Então, temos a oportunidade de tomar ações mais efetivas para com que a gente consiga desenvolver uma ação melhor para a humanidade, certo? Então, eu vou falar rapidamente aqui, mas o Brasil, infelizmente, não está mandando uma representação muito efetiva para esse momento. Então, assim, isso é uma pena, né, que a gente vê que o Brasil poderia ser um dos países que estariam na vanguarda, à frente, né, de toda essa proteção ambiental, mas infelizmente o governo não está pensando nesse sentido. Então, essa é uma das questões que a gente tem que refletir ainda mais, certo? E muito bem, pessoal, primeiramente quero agradecer a todos que estão aí nos escutando, todos que estão acompanhando aí pelo Facebook, pelo YouTube. Tá no YouTube, caiu, né, o vídeo, mas a gente vai subir ele depois. Também quero agradecer a todos que estão expectando aqui a Rádio Alternativa FM. Agradecer a Rádio Alternativa FM por esse espaço para estar conversando aqui sobre o meio ambiente, sobre o bioma caatinga, sobre o sertão, valorizando aí o nosso povo, né? Então tem sempre algumas pessoas que estão escutando, a Dona Célia, a Dona Selma, Dona Edna,
que são as minhas vizinhas, que o diretor-geral não está hoje, mas queria mandar um abraço também para o Flávio, para o Felipe, para a Daiane, para a Rejane. Também tem outras pessoas que sempre estão nos expectando, né? Tem o Tiago, que sempre está contribuindo e colaborando aqui para o aumento intelectual do nosso programa. Algumas pessoas aqui no Facebook deixaram o like, a Érica Silva, o Flávio, e isso é importante, porque valoriza muito, né, o nosso trabalho, porque não é fácil, você está aqui, a gente tem que fazer um planejamento, tem que estudar um pouquinho para trazer informação com qualidade para todos e todas. E assim, pessoal, hoje, essa semana, corrigindo, eu estive acompanhando, né, uma das matérias do Observatório do Clima. O Observatório do Clima é uma das organizações aqui no Brasil de maior credibilidade, né, no quesito de mudanças climáticas aqui no nosso país. E assim, eles são uma entidade, né, que é autônoma e tem feito alguns estudos muito relevantes e tem levado muita conscientização. E eles falaram uma notícia que me deixou muito triste e deixou assim, a gente fica de orelha em pé, a gente fica preocupado. O Brasil é o maior emissor de poluição atmosférica per capita. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente dividir a quantidade de emissões de gases do efeito estufa que o Brasil emite pela quantidade de pessoas que temos aqui em nosso país, a gente vai ser o maior poluidor per capita. Isso chama-se per capita por pessoa. Então, assim, mesmo com a Amazônia, mesmo com os biomas que nós temos aqui, mesmo com tanta floresta que temos aqui no Brasil, nós somos considerados no mundo onde tem a maior emissão de gases de efeito estufa per capita. Então, assim, se todo o planeta tivesse a postura que o Brasil tem de emissão de gases do efeito estufa, o planeta estaria aquecido bem mais do que 4 a 5 graus. Então, eu fiquei muito assustado. Eu confesso a vocês que eu nunca imaginava isso. Nunca imaginei que o Brasil, se for olhar nas emissões de gases de efeito estufa, as emissões que causam o aquecimento global, os gases a poluição, né, eu acho que falar uma linguagem mais acessível, a poluição que causa o aquecimento global, o Brasil fica entre 5º ou 6º colocado, dependendo de como se analisa o estudo. Mas se for olhar, se dividir toda essa poluição causada pelos habitantes que temos aqui em nosso Brasil, a gente fica em um nível que nos coloca como um dos primeiros. Isso é de ficar assustado. Quer dizer que será que é a ação do brasileiro que está ocasionando isso? Será que é você aí na sua casa que está ocasionando isso? Na verdade, nem tanto. Quando a gente for olhar, as maiores emissões de gases que causam efeito estufa, que causam poluição, que causam aquecimento global, elas são emitidas pelo desmatamento e as queimadas que ocorrem nos nossos biomas, tanto Pantanal, Amazônia e todos os biomas, Caatinga, é pelas queimadas. Então, se o Brasil parasse com as queimadas ilegais, se o Brasil parasse com essas queimadas, a gente seria o país que mais preserva no mundo. E a gente não consegue. A gente não consegue parar com as queimadas. Eu estou falando uma linguagem mais acessível para todo mundo compreender. Então, o Brasil,
por conta da sua pouca habilidade de conter as queimadas ilegais, estamos na qualidade de um dos maiores poluidores que temos aqui no nosso mundo. Tem aqui alguns dados, eu vou colocar alguns termos percentuais. A agropecuária, ela foi responsável por cerca de 29%, isso no ano 2020, né, das emissões de gases de efeito estufa, que é a agropecuária, o plantio e a criação. A geração de energia foi responsável por 21% das emissões de gases que causam o efeito estufa. As indústrias foram responsáveis por 5%. Os resíduos destinados de forma incorreta foi responsável por 5%. Agora, a mudança do uso da terra e floresta foi responsável por 41% dos gases do efeito estufa. Isso aí o que quer dizer? Quer dizer que a área que era de floresta, que mudou o seu uso para gerar uma pastagem ou um plantio de uma monocultura, foi responsável por 41% das emissões de gases de efeito estufa que o Brasil emitiu. Ressaltando que essa mudança do uso da terra, alguns é irregular. A grande maioria está sendo de forma irregular, está sendo de forma ilegal e tem ocasionado o quê? A floresta está em pé. Então, se muda o uso dessa floresta para criar o quê? Para ter outro uso. Aí como é que é feito? Geralmente é feito um desmatamento, é feita uma queimada. Então essa floresta deixa de estar absorvendo os gases de efeito estufa para emitir os gases de efeito estufa. Então ela deixa de absorver para estar emitindo. Então assim, é uma das questões que fica bem assim, que deixa o brasileiro em uma condição não tão confortável. Então assim, a gente tem que compreender que as políticas públicas, elas têm que garantir a floresta em pé. As políticas públicas, elas têm que garantir que as nossas florestas, elas sejam preservadas, sejam mantidas e sejam protegidas. Então, gente, é isso. Eu acredito que não tem outra forma de se pensar, não tem outra forma de se avaliar, de se estudar, de se evoluir como humanidade, da humanidade continuar aqui nesse planeta sem que a gente não garanta que as florestas estejam em pé, sem que a gente não garanta que as florestas vão ser recuperadas. Então, a gente tem que compreender que a terra ela tem que ser usada de forma inteligente, de forma responsável. Quando a gente desmata, a gente está causando um impacto. Ali aquela vegetação toda que estava fazendo um bem para o nosso ecossistema, eles vão deixar de fazer isso, porque foi desmatado. Então a gente precisa de ter de ter mais tecnologia, uma assistência técnica tão eficiente que possa fazer com que a nossa produção, a nossa produtividade, ela consiga dar uma qualidade, o uso da terra bem mais prolongado. Porque se a gente não fizermos isso, com certeza a gente vai ter que desmatar cada vez mais. Então, assim, esse é o meu medo. Estava falando aqui no começo do programa sobre o Canal do Sertão. E andando por esse Canal do Sertão, a gente vê muita vegetação nativa às margens do Canal do Sertão. Então, será que é preciso a gente desmatar essa vegetação que está aí nativa? Ou
nós temos que ter técnicas, tecnologias e assistência técnica adequada para com que a gente consiga dar um melhor uso à nossa terra, ter uma irrigação eficiente. Então é isso, né, que a gente tem que compreender, é isso que a nossa sociedade precisa, porque se a gente não cuidar hoje, vai ficar difícil. Então, essa informação que o Brasil é o maior poluidor per capita do mundo, isso aí me deixou muito chocado e me deixou bem preocupado com tudo isso, né? Então, só para explicar, o per capita é quando a gente pega as emissões de gases de efeito estufa que é lançados aqui no Brasil, a gente divide pelo número de habitantes, então a gente fica um número per capita muito grande, maior do que todos os outros países, certo? Então, assim, é uma coisa que não é de se orgulhar. Isso é política pública que tem que ser desenvolvida para garantir a floresta em pé, política pública que tem que garantir a floresta sendo recuperada, sendo valorizada. E nós temos até alguns aspectos legais que são muito bem colocados. Se a gente for aplicar a legislação ambiental que temos aqui no Brasil, a gente pode garantir uma qualidade muito boa. Agora só está faltando o quê? O interesse, só está faltando o quê? Uma vontade política. E essa vontade política, ela tem que partir de nós, porque os políticos é eu, você que escolhemos. Então temos que escolher políticos que pensem na nossa sociedade, não somente para hoje, não somente para o benefício próprio, não somente para o benefício aqui local. Tem sim que pensar no benefício a curto, médio e longo prazo, para as presentes e futuras gerações, porque eu não quero sair desse mundo e ser a geração que mais destruiu o planeta. Acho que a gente falou bem, né, todos os 3 tópicos que a gente pensou aqui em colocar. Falamos um pouco sobre o direito de obtenção da outorga de uso do Canal do Sertão. Então, todos os agricultores que estejam desenvolvendo atividade no Canal do Sertão, você tem que ter a outorga. E a empresa Água e Solo está aí, às margens do Canal do Sertão, fazendo todo esse processo de obtenção da outorga de forma gratuita, certo? A gente acabou de informar isso. Se você quer informações sobre a outorga, nota aí o WhatsApp, é 82981434465. Pergunta aí, porque aí você vai ter essa informação sobre a outorga mais esclarecida. Falamos também sobre a COP26, o evento que vai acontecer na Escócia entre 1 a 12 de novembro, falando um pouquinho sobre as ações para o clima, né, no mundo, as ações para evitar que as mudanças climáticas sejam ainda mais impactantes aqui para a nossa sociedade. E finalizamos falando um pouquinho sobre que o Brasil está sendo considerado o maior poluidor de gases de efeito que causam o aquecimento global por pessoa no mundo. Se dividir a quantidade que o Brasil emitiu pelos brasileiros, a gente acaba sendo o maior poluidor do mundo, se olhar de forma per capita. Estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Agradeço demais a todos e todas que estão nos expectando. É uma honra muito grande estar aqui conversando com vocês todo sábado, falando um pouquinho sobre meio ambiente, sobre uma caatinga e tendo essa ligação muito próxima aí com vocês. Muito obrigado. E a gente vai estar aqui semana que vem, novamente, falando um pouco sobre o meio ambiente, sobre o bioma caatinga, e a gente trazendo, né, toda essa identidade e toda essa garra, essa força que o sertanejo tem, construindo esse conceito de catignidade, que é uma das... Assim, o sertão é lindo, o sertão é belo, é forte, é guerreiro, é como nosso povo. Então aí a gente tem que compreender isso, valorizar a nossa terra, valorizar as nossas plantas, os nossos animais, porque tudo aqui está interligado.
tudo aqui está junto. A gente precisa de uma árvore, precisa e muito. E elas precisam, nós precisam sim. É aquela relação, é uma parceria que a gente tem. Então é importante a gente frisar isso, a gente garantir isso e garantir com que a gente possa dar uma qualidade para os nossos filhos, nossos netos, trazer também toda essa identidade para os nossos filhos, nossos netos, para com que eles também valorizem cada vez mais o nosso bioma, a nossa região. Bem, pessoal, meu nome é Haroldo Almeida, agradeço demais a todos que estão expectando. Um abraço e semana que vem estaremos com vocês conversando um pouco sobre tudo isso aqui.